Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Eredivisie. Nós tivemos no último final de semana a nona rodada do Campeonato Holandês e mais uma vez alguns resultados interessantes para nós analisarmos então. Separei aqui algumas partidas e vamos já começar a falar um pouquinho sobre elas, né? Primeiramente vamos falar do jogo mais surpreendente que tivemos nessa rodada. Fortuna Sittard 4-2 sobre o Feyenoord, partida que aconteceu em Sittard no domingo de manhã, domingo às 9h30 foi esse jogo. Resultado totalmente inesperado, né? Você não imagina o Feyenoord tomando 4 de um candidato ao rebaixamento. O que aconteceu para o Feyenoord ter esse placar tão elástico, né, contra seu favor? Eu assisti um pouquinho do jogo. O que nós notamos nessa partida foi um Feyenoord sem confiança, totalmente sem confiança, né? A impressão que teve foi que o time entrou na partida um pouquinho desligado, né? E entrar na partida desligado deixou o Feyenoord atrás do placar. Então os primeiros gols que aconteceram foi porque o time não estava totalmente focado ali. Né? Não é nem porque o time era ruim, nem nada disso. A equipe do Fortuna é bem pior tecnicamente do que a do Feyenoord. E ficar atrás no placar fez muito mal pro Feyenoord. O Feyenoord perdeu totalmente o controle do jogo, o seu autocontrole. A gente viu os jogadores errando muitos passes. E a partir do momento que eles erravam os passes, eles ficavam discutindo entre si, um time muito fora de sintonia. Foi basicamente isso que levou a equipe do Feyenoord a ter esse placar tão desfavorável, né? Um dos piores jogadores em campo, eu acredito que foi o Boteguin, o zagueiro brasileiro, Eric Boteguin. Ele falhou claramente no quarto gol do Fortuna e simplesmente não subiu para disputar a bola. E no segundo gol ele também teve uma pequena participação, porque ele demorou demais para se posicionar e acabou deixando com que o zagueiro se antecipasse, que o atacante do Fortuna, aliás, se antecipasse e conseguisse cabecear a bola sem maiores problemas. Boteguin já tinha tido uma falha bem grande na partida contra o AZ, foi tentar sair jogando, perdeu a bola na frente do Vermeer, no 3-0 para a equipe de Alkmaar, vem sendo muito questionado pelos torcedores do Feyenoord. O Teguinho é o capitão do time, então ele deveria ser, né, um ponto de referência para a equipe, e ele está se tornando o contrário, né? Ele está se tornando um ponto de interrogação. Interessante notar como vai se desenvolver essa situação. Eu acho que de repente o brasileiro pode estar tendo seus dias contados aí na equipe de Rotterdam, seja para a próxima temporada, ou sei lá, se ficar tudo muito ruim, talvez até na próxima janela de transferências já, né? Sobre o Fortuna nada muda, né? Assim, o Fortuna ganhou o jogo de 4-2, maravilha, vai dar um ânimo na confiança do time, mas a equipe continua sendo ruim, né? Continua sendo um dos elencos mais com menos talento do campeonato. Enfim, vamos ver como a situação vai se desenvolver. Pelo menos a equipe chegou a 6 pontos, está aí apenas a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Foi um resultado muito, muito bom para a equipe, mas não é como se demonstrasse assim, uma melhora absurda no nível de jogo do Fortuna. Foi mais demérito do Feyenoord mesmo, que não fez praticamente nada de bom no primeiro tempo. E no segundo tempo já estava totalmente sem o controle do jogo, errando quase todas as jogadas que a equipe tentava, né? Bom, sobre o Feyenoord é isso. Vamos falar então sobre os outros dois jogos interessantes que nós tivemos nessa rodada. Os dois que aconteceram no mesmo horário no sábado. Primeiramente, Sparta Rotterdam 2-1 no Twente. Sparta de vitória em vitória, olha só, já está na quinta posição do campeonato, com 15 pontos ganhos em 9 rodadas. O início de campanha do Sparta é realmente excelente e essa pontuação não é mentirosa, tá? O time está jogando muito bem,
e tem jogadores bons o suficiente para manter esse nível de atuação. Não manter o quinto lugar, mas manter o nível de atuação, né? A gente pode citar, por exemplo, o Brian Smates, um cara muito experiente, principalmente nesse tipo de clube no futebol holandês, né? Essas equipes com menos investimento. Um cara que foi referência quando jogou no Graafschap, levou a equipe do Top Os para na Competitie no ano passado. O Os é um dos times mais fracos da segunda divisão, a gente está vendo isso nessa temporada. E agora vem fazendo um trabalho muito interessante no meio-campo do Sparta Rotterdam. Sparta tem também, por exemplo, o Haroui, que é um jovem muito interessante no ataque, um jogador que foi convocado agora para as seleções de base da Holanda. E tem também outro nome de peso que é o centroavante Lars Veldwijk. Acho que ele é mais conhecido das pessoas, ele jogou no Nottingham Forest, na Inglaterra por um tempinho, teve passagens pelo Excelsior, teve passagens pelo PEC também, sempre fazendo muitos gols nos seus clubes. Ele está jogando na reserva agora, não é titular, mas sempre que entra é uma peça a mais ali no ataque. Ele é aquele centroavante altão, né, que funciona bem como pivô, que cabeceia bem a bola, e principalmente por ele entrar no decorrer dos jogos, ele está mais descansado do que a defesa, então ele consegue achar os espaços com uma facilidade maior. A equipe do Sparta funcionando muito bem, esse resultado, né, mais um exemplo disso, 2-1 sobre o Twente, que tem uma equipe interessante também. Vamos ficar de olho no Sparta. Eu não considero o time candidato à Europa League, porque a Europa League é um passo muito adiante, né? O time teria que terminar no top 7 da Eredivisie. A gente tem praticamente um top 6 que é intocável, que seriam os três grandes, mais a Z, Vitesse e o Trash, que são equipes com um investimento maior do que as demais. Eu acredito que um sétimo lugar para o Sparta é demais, mas um top 10 eu não descarto não. Né? A equipe, como eu falei, tem jogadores bons o suficiente para manter esse nível de atuação e pode sim ser uma das surpresas do campeonato. Bem como pode ser uma das surpresas o Vitesse. O Vitesse teve mais uma vitória super importante nesse final de semana, 2-1 sobre o Trash. A equipe agora tem os seus 20 pontos em 9 rodadas, apenas 3 pontos atrás dos dois líderes, Ajax e PSV. Está empatado com o AZ na terceira posição da Eredivisie e tá aproveitando esse começo de campeonato. Como eu mencionei, o AZ é quarto, né, empatado com o AZ com 20, aliás, o Vitesse é quarto, empatado com o AZ com 20 pontos. E o quinto colocado é o Sparta, que tem 15. Então o Vitesse, nessa distância de 9 rodadas, já abriu 5 pontos para a equipe que vem imediatamente atrás, e principalmente abriu 6 pontos para o Trash, que é o sexto colocado, e em teoria é o adversário a longo prazo dessas equipes, né? Como eu falei, a Z, Vitesse, o Trash são aí esse trio das equipes, com exceção dos três grandes, que podem almejar alguma coisa a mais no campeonato. Então, o nível de atuação do Vitesse está muito interessante. É uma equipe que está aproveitando esse momento de fraqueza do Trash. O Trash é uma equipe muito irregular até então, né? A gente esperava um pouquinho mais do Trash, especialmente antes da temporada começar. Notando a movimentação de mercado, o Trash foi atrás do Van den Brom, que era o treinador do AZ, foi atrás do Czerny, que era um dos destaques da época do Young Ajax, né, que jogava no time B do Ajax. Foi atrás de outras peças, o Dalmal, por exemplo, que foi destaque no Heracles. Então, o time que o Trash estava montando empolgava bastante o torcedor, né? Dava a esperança que o Trash poderia se estabelecer como o principal dessas equipes dos subtoppers, né? Que são os times que vêm logo após os três grandes. Mas a realidade é um pouquinho mais decepcionante. O time está bem irregular nesse início de campeonato e agora vai ter que suar a camisa aí para descontar esses 6 pontos de desvantagem para os seus adversários diretos e, enfim, lutar
pelos playoffs da Europa League, né? No momento seria isso para a equipe do Utrecht. Bom, sobre essa rodada é isso, os outros resultados foram bem normais, até tem um empate entre Vila e AZ, acredito que merece uma linha aqui. Olhando o placar por cima, a gente olha, o AZ perdeu 2 pontos nesse jogo, mas na real foi diferente, mas ele deveria ter perdido o jogo. A quantidade de chances que o Vila perdeu nos 20 minutos intermediários do segundo tempo foi muito grande. O Vila dominou aquele período do jogo e perdeu um pênalti também no finalzinho do jogo. Então pode-se dizer que o AZ ganhou um ponto nessa partida, mas a equipe não precisa necessariamente ficar preocupada com esse tipo de atuação, né? Porque, como eu mencionei, o AZ ainda está numa posição muito privilegiada no campeonato, né? Dividindo o terceiro lugar com 20 pontos e apenas 3 pontos atrás dos 2 líderes. E a disputa pelo título não é uma realidade para o AZ, né? O elenco, a equipe, o investimento da equipe é bem menor que os 2 grandes, a gente não pode exigir e imaginar que o AZ vai estar lá para disputar o título. A briga do AZ no campeonato é outra, e esse tipo de tropeço acontece com as equipes que brigam por Europa League. Um resultado que poderia ter sido pior e por isso acabou sendo um empate bem interessante para a equipe do AZ, que não precisa, a torcida não precisa ficar preocupada com esse tipo de tropeço, não. Beleza? Sobre essa rodada, então, é isso. Nesse final de semana, no dia 12 de outubro, nós não temos rodada na Eredivisie por conta da data FIFA, né? Temos, então, amistosos aí ao redor do mundo, e então não teremos rodada da primeira divisão holandesa, tem rodada da segunda divisão normal. Quem gosta aí de assistir os times pequenos da Holanda vai ter, então, final de semana de prato cheio. A Eredivisie volta, então, na outra semana, no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro, com algumas partidas muito interessantes para a gente assistir, especialmente na parte de baixo da tabela do campeonato. A mais importante delas, e eu nem estou sendo clubista nesse comentário, é no domingo às 7h15 da manhã, entre PEC Zwolle e ADO Den Haag. Por que esse jogo é o mais importante de todos? PEC tem 7 pontos na tabela, o 15º, e o ADO Den Haag tem 6 pontos na tabela, vem uma posição imediatamente abaixo, é o 16º. Os dois times têm jogadores bons o suficiente para não passarem sufoco na luta contra o rebaixamento. Nem PEC, nem ADO Den Haag deveriam estar brigando por essas posições. Deveriam ter apenas 7 e 6 pontos depois de 9 rodadas. São equipes para aquela zona morta do campeonato ali. O PEC, com alguma sorte, poderia ainda brigar por Liga Europa, mas pelo menos a zona morta ali, do 10º até o 13º lugar, essas equipes deveriam frequentar. Então é um jogo de 6 pontos para as duas equipes, né? É ganhar ou ganhar. O PEC tem a vantagem de jogar em casa, mas esse jogo é completamente determinante para os dois times. Precisam de uma recuperação, né? Então é uma partida muito interessante para a gente notar, não só o resultado, mas obviamente a atuação das duas equipes, né? Como eu mencionei, não são times fracos, não são times que estão em busca de resultados apenas, e sim em busca de uma reabilitação como um todo, né? De fazer de fato funcionar as suas peças dentro do elenco. E outro jogo interessante, aliás, outros jogos interessantes que nós podemos prestar atenção são alguns desses aqui, ó. No sábado, às 13h45, o Utrecht e PSV. Mencionei antes, o Utrecht é uma equipe muito irregular no campeonato, mas tem jogadores de qualidade, tá? Não é um time ruim. Pode ser que o Utrecht se recupere, vai estar jogando em casa, né, com o apoio de sua torcida, e pode, de repente, dificultar as coisas um pouquinho para o PSV. O PSV vai entrar pressionado, porque o Ajax vai jogar mais cedo, vai pegar o RKC. O Ajax tem tudo para golear o RKC, né? Então vamos prestar atenção nessa partida. Pode ser que o PSV tenha um pouquinho de problemas aí contra o Utrecht. Outro jogo interessante, que pode ser um pouquinho equilibrado,
Twente Villa. Uma hora antes dessa partida do PSV tem tem Twente Villa, aliás. Dois elencos equilibrados, o time do Villa talvez seja um pouquinho melhor do que o time do Twente, mas o Twente vai jogar em casa, né? Tá precisando vencer, vem de 3 derrotas seguidas. Jogar em Enschede é muito difícil, a torcida do Twente é uma das que mais faz barulho no campeonato, o estádio é grande também, ajuda. Vamos prestar atenção como vai ser essa partida. Eu considero o Twente favorito, mas como eu mencionei, a equipe do Villa, né, é boa o suficiente para arrancar um resultado do Twente lá em Enschede. A Heerenveen também é uma boa partida, né? E essa situação, esse jogo a Heerenveen é quase o contrário de Twente Villa, né? Porque se a maior força do Twente é jogar em casa, o AZ joga em casa, mas não joga em casa. Vai jogar em The Hague, né? Por conta dos problemas que teve no AFAS Stadium. São dois elencos parecidos, mas a confiança do AZ está lá no alto, né? O time está jogando muito bem. Só que o Heerenveen não é uma equipe galinha morta, né? O time do Heerenveen tem valores muito legais. Tem o Ejuki, que é um dos principais destaques desse início de temporada na Eredivisie. É um ponta muito habilidoso, com força física, um cara que num contra um é quase impossível de você parar ele. Tem o Odgaard, centroavante, está fazendo bastante gols também. É uma partida muito interessante esse AZ Heerenveen também no sábado. Beleza, galera? E no domingo, então, para fechar o último jogo para prestar atenção, Emmen e Fortuna Sittard. Apesar de eu considerar o Emmen favorito por jogar em casa, por vir apresentando apresentar exibições mais convincentes de maneira geral, o Fortuna vai vir super embalado por conta dessa vitória de 4-2 sobre o Feyenoord, né? Pode ser que aconteça uma surpresa, são duas equipes que se conhecem bastante, passaram praticamente a vida toda na segunda divisão do campeonato holandês. Vamos ver aí como que essa partida vai se desenhar. Como mencionei, acredito que o Emmen tem o favoritismo, mas pode ser um jogo equilibrado, pode ser uma partida que traga bastantes emoções. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Eu volto então daqui a 2 semanas para comentar o que aconteceu nessa 10ª rodada da Eredivisie e, como sempre, dar um panorama para a próxima rodada, no caso, para a 11ª. Beleza, galera? Abraço e até mais.